O Internacional encerrou a sua preparação para encarar o Avaí pelo Campeonato Brasileiro. A lista de relacionados tem algumas ausências importantes, como Johnny e Caio Vidal, que ficaram de fora por opção técnica e já parecem estar indo para baixo da fila na hierarquia proposta pelo técnico Mano Menezes. Carlos de Pena falou sobre a sua adaptação, que está praticamente completa e foi muito rápida a Porto Alegre e ao ambiente do Internacional. Tyson está de volta e é um time cheio de dúvidas, cheio de mistérios para essa partida que promete um ótimo público no Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 30 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo um resumo do que aconteceu neste sábado no ambiente do Internacional e, claro, toda a preparação para o jogo importante deste domingo. O Internacional tentando manter a boa sequência dentro do Campeonato Brasileiro, já que vem de 3 vitórias consecutivas em Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. O treinamento dessa manhã no CT Parque Gigante contou com uma presença especial, com uma presença um pouco diferente do ambiente. O Murilo, o Mini Ed, filho do Edenilson. Esse guri é uma figura. Ele emocionou o Brasil quando o Edenilson foi convocado, por exemplo, para a seleção brasileira e chorou ao receber a notícia. E é um cara, uma criança, obviamente, que vem sentindo muito, e eu já dei esse relato aqui, de que ele não queria ver jogo do Inter porque o pai dele estava sendo muito xingado, muito vaiado. Foi o filho que recebeu um vídeo de uma ameaça ao Edenilson com arma, aquele absurdo todo. É legal, pô, tu vê a criança lá se divertindo, o Tyson jogando bola com ele, o guri se enturmando com os colegas do pai, uma criança muito carismática, todo mundo gosta dele e animou muito o ambiente do Internacional nesse pré-jogo. O Internacional divulgou a lista de relacionados e nessa lista tem algumas novidades, tá? Principalmente do ponto de vista de ausências. 3 delas são as mais sentidas. O Bosquilha, por exemplo, ele tá de fora para fazer um retreinamento muscular. Isso foi o que passou a assessoria de imprensa do Internacional. O Bosquilha foi um cara que ainda não atingiu a sua melhor forma física e tá ainda lutando para atingir isso e fica de fora desse jogo contra o Avaí, que poderia dar para ele uma sequência importante dentro do time exatamente por conta desse processo muscular. Mas a grande questão é que o grupo do Internacional ele tá tão inchado, o Inter reforçou o seu elenco também no banco de reservas, que, cara, a lista de relacionados que tá na tela já, ela tem os nomes que deveriam ter e faltou espaço para alguns jogadores. E jogadores que vinham tendo espaço no time nos últimos trabalhos. Johnny e Caio Vidal, por exemplo. Vocês lembram que eu disse que o Caio Vidal estava indo e aprendendo bastante com o Medina? O Medina estava elogiando bastante esse jogador? Já era. Volta algumas casas nesse processo com a chegada do Mano Menezes, não pegou nem banco o Caio Vidal. Mesma situação para o Johnny, que era muito utilizado pelo Alexander Medina e agora também parece que perde algumas casas nessa briga por posição. O Johnny e o Caio Vidal não têm absolutamente nada, ficaram de fora do banco exatamente por opção técnica. Quem tá por opção técnica também, e aí é um jogador que, dos que estão aí, é o que a maior novidade entre os relacionados, a gente pode dizer, porque ele nem fez sua estreia ainda no time profissional do Internacional, é o Estevão. E esse guri ele vem treinando bem e ele vem sendo elogiado e vem ganhando espaço no elenco do Internacional e também com o Mano Menezes, a ponto de deixar o Caio Vidal fora do banco para entrar o Estevão. Eu só lembro que tem um tal de Alan Patrick para entrar nessa barca aí ainda, o Alan Patrick que está encerrando o seu processo de recuperação muscular, de recuperação de ritmo de jogo, de recuperação clínica também, porque ele se operou no início do ano de uma hérnia, e aí alguém vai ter que sair nessa lista de relacionados que já está bem inchada, porque o Inter fez muitas contratações ao longo desse ano. Se eu for falar de um provável time do Internacional, eu corro muito risco de errar. Vou ser bem sincero com vocês. Eu não tenho informação de qual time que o Mano Menezes vai colocar a campo. E mais do que isso,
os indícios, as leituras que a gente tem, elas são indícios muito pequenos ainda para que a gente possa cravar pelo menos o encaminhamento do time do Mano Menezes. A defesa eu posso garantir para vocês que tá definida. Não deverá haver surpresas nessa defesa. De Daniel, Bustos, Moledo, Vitão e René. Essa deve ser a defesa do Internacional. Pode até pintar um Bruno Mendes ali na vaga do Vitão. Moledo e Bruno Mendes eu não descartaria. Mas são as possibilidades de alteração que o Mano Menezes tem. Aí, senhores, do meio para frente, por exemplo, Dourado ou Gabriel. Deve ser um dos dois. Edenilson e Depena, tá? Tyson ou Maurício, Wanderson ou Pedro Henrique e Alexandre Alemão. Vamos lá, tentar explicar um pouco esse ficou o time do Papai Noel, né? Dourado ou Gabriel, desses dois vai jogar um na primeira função. Aí um tripézinho, tá? O Dourado ou Gabriel, que vai ter uma briga aí por essa posição. O Mano Menezes elogiou muito o Rodrigo Dourado. Aliás, amanhã eu faço um conteúdo sobre o Rodrigo Dourado, especificamente como esse jogador vem ganhando espaço com o Mano Menezes. O Edenilson, que esse sim está confirmado pelo lado direito do tripé. E pelo lado esquerdo parece que o Depena também está confirmado. Aliás, eu vou falar sobre o Depena nesse vídeo também. De um lado, vai jogar ou o Pedro Henrique ou o Wanderson. O Wanderson vinha sendo titular, mas agora o Pedro Henrique ganha espaço, está à disposição do Mano Menezes e o Mano vem gostando muito dos treinamentos e da característica desse jogador. O Wanderson está ainda em uma recuperação física, então não descarto de aparecer um Pedro Henrique na vaga do Wanderson, mas tá mais pro Wanderson, tá? Essa vaga. E aí do outro lado, Tyson ou Maurício. Se o Tyson joga Tyson pela esquerda, Wanderson pela direita. Se jogar o Maurício pela direita, Wanderson pela esquerda. Deve ser assim o time do Internacional com o Alexandre Alemão ali na frente, assim que eu estou projetando a equipe escalada pelo Mano Menezes, mas com muitas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas sobre esse time titular do Internacional para a partida contra o Avaí. Próximo assunto é Depena, tá? E eu prometi que eu ia falar sobre o Depena nesse vídeo, nesse diário. O Depena deu uma entrevista para os canais oficiais de comunicação do Internacional e nessa entrevista chamou a atenção o quão adaptado ao Internacional o Depena pelo menos parece estar. Um jogador que ganhou a confiança do Mano Menezes de maneira muito rápida, é um cara que foi indicado pelo Alexander Medina, mas que o Capa aprovou e os órgãos de contratação do Internacional aprovaram, chegou para ser o cara da confiança do Alexander Medina e o Medina, foi embora, demitido. Qualquer um se abalaria, mas o Mano Menezes chegou, tomou a confiança do Depena, o Depena tomou a confiança do Mano Menezes e os dois estão se dando muito bem. O Depena hoje é uma peça-chave do time do Mano Menezes e o Depena é muito bem entrosado, um cara muito gente boa, conversou depois do jogo contra o Independiente de Medellín com o Maurício falando em espanhol, tirando um pouco o sarro do Depena, e é um cara que está bem adaptado e tem caído também nas graças do torcedor pelo esforço tático e também pelas boas atuações que ele vem fazendo até aqui. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO? Olha só, eu vou de novo passar aqui as apostas relacionadas ao Alexandre Alemão, tá? Porque tem aposta especial lá na KTO, tu vai lá em Brasil Especiais 2022. Aí tem, por exemplo, Alemão para começar a partida contra o Avaí. Cara, nessa aqui tu pode jogar que o Alemão vai começar a partida contra o Avaí. Não tem jeito, ele vai começar a partida contra o Avaí. Tá pagando 1.2 essa, é pouquinho, mas jogar 10 reais ganha 2. É isso. A outra é Alemão para sair do banco e marcar um gol contra o Avaí. Tá pagando 7, mas é mais difícil o Alemão sair no banco, tá? Outra sobre o Alemão. Alemão para jogar ao menos 1 minuto na Copa do Mundo. Odd de 101. Alemão para marcar 2 ou mais gols contra o Avaí. Tá pagando 13. E alemão para marcar 3 ou mais gols contra o Avaí. Tá pagando 55. São as apostas relacionadas ao alemão. Tem ainda outras, como alemão para marcar a qualquer momento para o Internacional e vencer o Avaí, pagando 4. O alemão para marcar o primeiro gol da partida contra o Avaí, tá pagando 7. Alemão para receber cartão contra o Avaí, tá pagando 4. O alemão é o cara da KTO e tu vai jogar lá na KTO. Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações
que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!